Olá, aluno. Eu sou o professor Gessé de Língua Portuguesa e hoje nós vamos ter uma aula mais voltada para a nossa prova do Enem, tá? Você sabe que já está se aproximando aí o dia da avaliação e você precisa ficar atento a algumas questões em torno da nossa gramática normativa. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, na prova do Enem cai gramática normativa? Sim, e você deve ficar atento especificamente na nossa competência 1 da língua portuguesa, que é demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você precisa ficar atento porque na sua prova de redação você vai ser cobrado nesse critério e também para responder a nossa prova teórica, certo? Mas para iniciar nossa aula, nós vamos fazer algumas abordagens de alguns conceitos para que você entenda como que essa gramática normativa será abordada na sua prova. Então você pode acompanhar comigo. Então, gente, a gramática normativa na prova de língua portuguesa no Enem é abordada sempre conectada ao texto. Portanto, é importante analisá-la de forma contextualizada, que é a base para a interpretação textual. Então, todos os recursos linguísticos abordados no texto, os recursos gramaticais, sempre partirão de algum contexto, de alguma situação de linguagem, algum discurso, alguma abordagem que o autor está fazendo com que você tenha atenção nesse elemento para que você consiga decifrar aqueles códigos, aquela interpretação, aquele discurso, o que ele chama atenção para que você possa responder aquela prova, certo? E sempre partir, gente, de um texto com uma leitura crítica. Você precisa olhar para aquele texto a partir dos discursos que estão empregados ali, a partir do que o autor está levantando, que ele está questionando, os aspectos positivos, negativos, tudo que ele chama atenção para que você consiga responder e acompanhar ali no comando da questão. Sempre também observar, gente, a associação entre os textos. Os textos partem de outros textos. Então, sempre observar a questão da intertextualidade, a relação de uma imagem com o texto, de um gráfico com a tabela, um trecho de um livro com um resumo, uma resenha. Sempre, gente, essa relação dialógica é possível, às vezes, para contribuir com a interpretação daquele texto, para acrescentar, para trazer uma ideia diferente. Então, você sempre deve observar esses aspectos. Exatamente observar também o diálogo entre as linguagens, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista. Daqui a pouco nós também vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. E tudo isso vai contribuir, vai ser base para que você interprete o seu texto. Só lembrando que uma imagem também é um texto, também é carregada de significado e vai te ajudar também na sua prova e para você responder as questões também, certo? Então vamos acompanhar comigo. Você já estudou com certeza a linguagem verbal, a linguagem não verbal, certo? Então vamos só retomar para a gente memorizar esses conceitos. A linguagem verbal, você vai ter o texto escrito propriamente dito, né? Então a nossa prova do Enem sempre tem vários textos, né? Sempre uma diversidade de gêneros textuais. Então você pode ter resenha, você pode ter resumo, poema, artigo de opinião, uma infinidade de gêneros textuais. E a linguagem não verbal é exatamente aquele gráfico, aquela tabela, né? Tudo aquilo, aquela imagem, né? Todos esses recursos que vão te dar base para que você interprete seu texto também. E o gênero misto, que são as charges, os cartoons, as tirinhas, que vem com a linguagem verbal, não verbal, que também vão te auxiliar nesse sentido. Tudo isso, gente, é o que eu queria abordar para vocês, a relação desse contexto, a construção desse contexto. Então, o que seria esse contexto que vai sair os nossos recursos gramaticais, né? É a situação real da nossa comunicação. É o momento em que ocorrem os fatos. São as circunstâncias que desencadeiam a reflexão. Então, esses contextos que você precisa ficar atento serão representados no nosso texto. Certo? Aqui eu trouxe um exemplo breve para vocês analisarem de um texto muito presente na prova do Enem, que é a charge, né? Você tem uma imagem, uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal e todos os significados que ela pode atribuir, tá certo? Depois você dá uma olhada, dá uma lida com calma para você observar os sentidos que essa imagem traz para a nossa realidade. Aqui também um cartoon, um exemplo de um texto de uma linguagem verbal, não verbal, já com uma outra abordagem, tá? O cartoon ele tem uma diferença aí da charge, porque ele trata mais de questões atemporais, você também pode estar observando isso, certo? E aqui um outro exemplo que é a tirinha, gente. Qual é a diferença da tirinha para a história em quadrinho? A tirinha, geralmente, é um texto um pouco mais curto, tá? Tem conflito, tem diálogo, tem reflexões? Tem. Mas a história em quadrinho já é um texto um pouquinho mais longo, com outras ações, outros conflitos. Então você também pode observar que tudo que é dito contribui na hora de você interpretar um texto, certo? Então vamos para a nossa primeira questão. Vamos analisar como essa gramática vai estar abordada no nosso texto a partir de um contexto que eu já expliquei para vocês. Olha só, acompanha comigo. O mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar.
O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Um texto relativamente simples, mas com uma riqueza de significados que você precisa ficar atento à linguagem literária, que num primeiro momento parece ser algo simples, mas quando você vai interpretar, que eu falei para vocês o contexto, você deve observar os significados que pode ser atribuído a esse texto, certo? Aí vamos para o nosso comando da questão. Observa comigo. Neste poema, o poeta utilizou uma opção estilística, né? A reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas, com o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Opa, já estou lembrando aqui daquele conteúdo gramatical. Lembra da conjunção que estabelece relação entre as frases? Então, nesse texto já está me trazendo à memória esse conteúdo de conjunções. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido. Então, você precisa voltar no texto e identificar qual é a conjunção. No primeiro momento, a conjunção vai estar lá na nossa primeira frase, se você observar. Olha, o mundo é grande e cabe. Vê que tem uma oração, o mundo é grande e cabe. Esse e é a conjunção que ele está chamando a atenção. Mas se você voltar lá na gramática normativa, você vai observar que esse e é uma conjunção aditiva. Mas nesse poema ele está sendo usado de outra forma, porque esse poema ele é construído na oposição de ideias, no contraste entre as ideias. Como é que o mundo é grande e vai caber numa janela sobre o mar, que é algo pequeno? Como é que o amor é grande e vai caber no colchão de amar, que é algo pequeno? Como é que o amor é grande e vai caber no espaço tão pequeno de um beijo? Então o poema, na sua construção, ele é construído a partir de oposição de ideias. Então o nosso gabarito aqui é a letra A, certo? Vamos para a próxima questão? Vamos lá ver se você memorizou. Bom, gente, aqui no próprio título você já percebe que vai ter alguma relação com os pronomes. Você já tem que avaliar e lembrar como é que são os pronomes, quais são as suas classificações, para você observar e poder responder essa questão. Acompanha comigo. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, um texto relativamente simples, aí apresentando um pouquinho da modalidade formal da língua, um pouquinho da modalidade falada, né? Então, vamos observar o comando. O poema ironiza a colocação pronominal. Você já tem que lembrar daquela nossa aula de colocação pronominal, da próclise, da ênclise, da mesóclise. Esses termos parecem assim, né? Difíceis de entender, mas são super fáceis, tá? A própria questão, gente, muitas vezes ela traz esse conceito, porque na verdade a prova do Enem não quer que você memorize conceito, quer que você aprenda a identificar uma ironia, uma interpretação, uma oposição de ideia, como eu falei na questão anterior. Então a própria questão, gente, já traz os conceitos. Por exemplo, será que ele está ironizando o uso da próclise, que é o pronome obrigatoriamente quando ele aparece antes do verbo? Então você tem que voltar lá e fazer essa avaliação. Será que ele está ironizando a questão da ênclise, que é o pronome que deve vir obrigatoriamente depois do verbo? Ou será que ele está chamando a nossa atenção para a mesóclise, quando o pronome vem entre o sujeito e o verbo? Pode ser a próclise também, que naquela situação em que eu não posso iniciar uma oração com o pronome ato? Ou será que a ênclise, quando o pronome vem depois do verbo no início da oração? Então você tem que retomar esses conceitos e observar na questão. Se você observar lá na primeira frase, diz assim: dê-me um cigarro. Gente, essa estrutura, tá vendo que tem um verbo e tem um me? Então, nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho a ênclise, eu tenho o verbo seguido do pronome. Então, eu tenho exatamente o pronome depois do verbo, que é na letra B. Só que lá no final do texto, ele fala o quê? Que, na verdade, na nossa linguagem do dia a dia, nem sempre nós usamos essa construção. Então, ele fala que na nação brasileira, no nosso dia a dia, todo dia a gente faz o contrário, a gente coloca o pronome na frente do verbo. Então, ele está exatamente chamando a nossa atenção que a ênclise, na verdade, é um recurso gramatical formal que nem sempre é utilizado no nosso dia a dia. Então, esse gabarito aqui vai ser na letra B, certo? Gente, aqui são as nossas referências, vocês podem se aprofundar no nosso conteúdo, podem assistir outras videoaulas, podem rever essa videoaula também, dar uma revisada na nossa plataforma do Edu, que também tem questões que eu coloquei lá para vocês exercitarem, certo? Revisa também a questão da colocação pronominal, dá uma olhada também nas conjunções coordenadas, nas aditivas, nas adversativas, com certeza você vai ter muito sucesso na sua prova.